Mas dentro dessa popularização que eu acabei de citar, tem a questão das offshore. Então, offshore. Então, a holding vai até um determinado ponto, né? Às vezes, e quando você está se protegendo de credores, me corrija se eu estiver errado, você criou só uma etapa a mais no processo. Isso não garante que o credor não vai chegar até os teus bens na holding. É só uma camada de proteção. É uma camada de proteção. Aliás, você usou em algum momento nas nossas reuniões aqui sobre proteção patrimonial ser como proteção de carro, né? Você tem vários níveis de proteção. Então, a holding é o nível 1, talvez o nível 2, né? E o uso de offshore, eu diria que é a blindagem mais eficaz. Por outro lado, ela requer muito mais tecnicidade. A gente fez até alguns parceiros nossos de alguns escritórios jurídicos que falam que vão até a parte da holding porque eles desconhecem como que funciona a parte de offshore. E a gente, como faz aqui, a gente sabe o quão complexo é isso. Então, vou fazer uma passagem, eu vou perguntar para você, Alex, mas não vamos nos estender muito porque eu não gosto, não quero entregar o ouro para o bandido. Então, eu não quero que os nossos concorrentes entendam como se faz isso. Mas a questão da offshore. Primeiro, você recomenda que seja paraíso fiscal? Depende. Depende da estratégia, do posicionamento, do que é que vai ser feito, se ela vai ser só uma detentora patrimonial ou se ela vai ter operações. Então, o local onde você vai abrir, aí vale a pena também lembrar que o termo offshore, né, significa empresas que são constituídas fora do país, né? Originalmente significa fora da costa, né? Que não está na costa litorânea, está ali fora, mas são estruturas jurídicas societárias que são constituídas em outros países que na legislação desses países você tem algum tipo de proteção. Então, tem proteção em relação à parte tributária, né, que você tem uma incidência muito menor de tributos, e aí, fazendo um paralelo também, nós temos aqui no Brasil ainda determinadas cidades, como a gente que é de São Paulo conhece a Alphaville, que não é uma cidade, mas é o nome comercial conhecido, que as grandes empresas de serviços foram todas para lá por conta de ter uma tributação menor. Mesmo ela operando no país inteiro, ela tem a sua sede ali por uma conta de redução de tributos. Então, você pode fazer essa movimentação pensando numa questão tributária, né, que lá vai ter uma tributação menor sobre o lucro, distribuição de lucros e tal, ou uma questão societária de sigilo em relação aos donos da empresa, né? Então, existe locais no mundo onde você pode abrir uma empresa e ninguém vai ficar sabendo que aquela empresa é sua. E isso dentro da legalidade, né? Frise-se isso, que tudo isso que a gente está falando e fazendo é dentro da legalidade. Então, essa situação pode favorecer muito, o que a gente até discutiu no outro episódio, você elimina a propensão da pessoa utilizar de laranja para fazer alguma operação, porque ela pode ter uma empresa no nome dela, sim, que ninguém vai saber que aquela empresa está no nome dela. Então, isso é um fator bastante positivo, dependendo da estrutura da pessoa, da operação dela, do ramo de atividade. Tem determinadas estruturas que são regulamentadas, estruturas reguladas, que você não pode ter uma operação de uma empresa que não revele os sócios, né? Então, até pouco tempo atrás no Brasil, a operação de transporte não aceitava capital estrangeiro no capital social. Então, dependendo da operação, não é possível fazer esse tipo de planejamento. Mas existem essas possibilidades que têm que ser analisadas, como você disse, no caso a caso, não existe uma questão igual a outra. Mas é muito importante e muito viável utilizar dessas estruturas para um planejamento patrimonial e sucessório também. Eu gosto muito da estrutura de offshore, mas
De novo, ela exige uma tecnicidade muito grande, sobretudo na questão tributária além fronteiras, né, que cada país tem a sua. Lógico que você falou bem da questão de sigilo, é um outro foco, mas também a questão da segurança política, porque você vai envolver fluxo de capitais. Sim. Então, essa remessa de recursos, vamos voltar um pouco para materializar o nosso raciocínio. A holding é um tipo de proteção, nível 2, digamos. Quando você usa a offshore, você está indo para um nível máximo. Só que esses recursos eles têm que sair da holding, da pessoa física, de algum lugar, e tem que chegar em algum lugar. E tem que voltar para algum lugar. Então, todo esse fluxo, se não bem conduzido, ele caracteriza crime também. Então, essa superblindagem, essa parte final, e que a gente tem um grande know-how devido aos nossos cases aqui, ela tem que ser muito bem acompanhada. Então, processo de proteção patrimonial. Se o contratante requer proteção máxima, tem que ser por offshore. Eu vou me atrever aqui, vocês que são advogados podem dizer. Se não for como a offshore, eu acho que o processo ele nunca vai ser 100% garantido. Procede? É que no Brasil não existe segurança jurídica em relação, por exemplo, a regra lá do capital social é que o sócio responde pela dívida da empresa até o limite do capital social. Né? Então, isso quando você lê ali, né, o Código Civil, bonitinho, você né? vê aqui e fala, nossa, que lindo. Aí vem o juiz trabalhista, né, como você disse, falou, basta não ter patrimônio na empresa que ele já aciona o patrimônio do sócio. Então, peraí, mas onde está aquela regra que eu respondo até o limite do capital social? Então, no Brasil não existe essa questão de limite. A empresa de responsabilidade limitada, né, que é as empresas limitadas que tem no país, não é limitado coisa nenhuma. É ilimitado até onde achar que tem patrimônio. Eu já vi caso que juiz penhorou o limite do cartão de crédito do dono da empresa, da pessoa física do dono da empresa. Como que você penhora o limite do cartão de crédito? Um pouco de exagero, né? Então, existe esse risco, essa falta de segurança jurídica aqui no país. Então, essa estruturação, ela visa proteger a pessoa, né, e realmente dar efetividade para essa situação da responsabilidade ser limitada ao tanto que ela está disposta ali a assumir. E você citou a questão também de recursos, né? O país também é um local que pode oferecer riscos, né, para quem tem patrimônio. Nós estamos aqui discutindo, né, o governo, a tributação sobre grandes fortunas, ter uma estrutura que vai penalizar quem tenha mais recursos. E aí o conceito de o que é grande fortuna vai ficar também subjetivo, que o legislador é que vai definir isso. O quanto de dinheiro representa a grande fortuna, a partir de quanto. E aí, do mesmo jeito que você pode ter seu dinheiro em vários negócios diferentes, você pode ter o seu dinheiro em vários países diferentes. Então, existem economias muito mais saudáveis e sólidas do que a do Brasil, que você pode diversificar a localização desses seus recursos para quê? Falar, eu vou ter dinheiro lá, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a aplicação lá me rende menos juros do que rende aqui, só que o risco também de você ter um problema lá é muito menor do que aqui, né? Digamos que o Brasil se torne uma Venezuela, né, nos próximos 20 anos. Quem que vai querer ter dinheiro aqui? Ninguém. Então, se você colocou uma parte do dinheiro num país que a economia é mais sólida e a questão democrática também é mais segura, isso é uma forma também de proteção patrimonial. E só para finalizar a minha fala aqui desse tema, blindagem não significa zero risco, né? Porque todo tipo de blindagem suporta até um determinado grau de ataque. Então, você tem
blindagem, por exemplo, de nível militar, mas se você jogar um míssil no negócio, não tem blindagem que resolve. Então, lembrando que a palavra blindagem não é segurança 100%, mas você oferece quanto mais camada de proteção para evitar ali, e você ter no mínimo meios de tomar alguma decisão de sair daquele lugar. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu queria entrar num tema polêmico que a gente já discute bastante aqui também, em termos de proteção patrimonial, que é a parte de regime de casamento. Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. A gente tem discutido muito isso aqui, né? Se você quiser, Tiago, dar uma introdução para a gente aí em relação a essas possibilidades, né, de regime, para a gente discutir o ponto de vista de regime de casamento sob a ótica da proteção patrimonial. Da proteção, isso impacta diretamente na proteção. Estendendo para a holding isso, se você for casado em comunhão universal de bens, você não pode ser sócio da sua esposa. Então aí já tem uma limitação em você abrir uma empresa com a sua... Que pouquíssima gente sabe, pouquíssima... né? E não é dito isso, né? E pouquíssima gente sabe os reflexos do regime de bens. Porque geralmente a pessoa vai lá, o casal vai lá, o casal de namorados vai lá e escolhe na hora o regime de bens. O escrevente fala, olha, tem esse, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. Qual que não tem que pagar? Esse aqui. Esse aqui, como é um parcial de bens, hoje é o regime geral adotado, né? Na ausência de escolha, é ele que vai vigorar o seu casamento, né? Comunhão parcial de bens, e não tem nenhum custo a mais por isso. Os outros têm um custo a mais porque você tem que fazer um pacto antinupcial. Então, até 1977, o regime geral era o da comunhão universal de bens. E tinha todo um histórico para ser assim, porque as pessoas se casavam muito jovens e não tinha patrimônio constituído. Então, era comum que o que dali em diante fosse construído fosse dos dois. Comunhão universal de bens. O que a pessoa trazia anteriormente também comunicava. Não era muito comum a pessoa trazer patrimônio, porque casava-se muito jovem. A partir de 1977, o regime geral adotado foi o da comunhão parcial de bens. Por quê? A partir daquele momento, a partir da união, é que tudo que fosse construído junto, num eventual divórcio ou um falecimento, fosse dividido de forma igualitária. E, na minha opinião, esse regime geral vai mudar no futuro próximo. Por quê? Porque hoje as pessoas se casam cada vez mais tarde. As pessoas, primeiro, elas buscam ter um patrimônio mínimo para depois se casar, o que é normal. Hoje eu tenho uma casa e um carro, vou me casar. E para isso, muitas pessoas escolhem um regime de separação total de bens. Olha, o que eu carrego anteriormente é meu, e o que a gente pegar daqui em diante, o que for meu é meu, o que é seu é seu. Eu acho que esse regime de bens, daqui a um tempo, vai ser o regime geral adotado. É um processo, a sociedade evolui. E, na minha opinião, essa mudança de comunhão parcial para separação total vai ser a próxima da lista, um regime geral. E tem... Desculpa, pode continuar. E, por fim, tem o da separação obrigatória de bens. Hoje, no Brasil, pessoas com 70 anos ou mais, se forem se casar, eles têm que adotar o regime de separação obrigatória de bens. É uma discussão que vai ser enfrentada pelo STF, no tema 1236, da constitucionalidade dessa norma. Até que ponto o Estado pode intervir no direito do particular? Ora, se uma pessoa com 70 anos decide se casar, ela não pode escolher o regime de bens que vai vigorar aquele casamento, né? Pessoa de 70 anos hoje, com a expectativa de vida de 74, 76 anos, uma pessoa de 70 anos saudável, que tenha pleno gozo das suas faculdades mentais, na minha opinião, ela deveria ter o direito de escolher qual regime de bens que vai adotar aquela relação, que vai gerir aquela relação, né? Então, é até polêmico, né? Mas até que ponto o Estado pode intervir nisso, né? Sim. E tem uma questão que eu gosto de debater com as pessoas. Existe todo um misticismo quase em volta disso, que na hora do casal formalizar a relação ali no casamento, se opta pela separação de bens,
tem aquela questão de dizer, poxa, mas não confia em mim. Você não confia em mim. Né? Você tem medo, né, que se a gente tiver algum problema no relacionamento, isso cria um peso na hora de fazer essa decisão. E uma vez até eu participei de um comentário em rede social com uma pessoa falando que se você ama, você tem que casar em comunhão universal de bens, porque tem que entrar de fato mesmo ali com todos os propósitos de se juntar e não com o pensamento de potencialmente se divorciar. Mas não é só a questão do potencial divórcio que justifica e que a gente recomenda o casamento na separação de bens. É uma questão também de planejamento patrimonial. Por quê? Quando você tem uma situação em que você e seu cônjuge são empreendedores, por exemplo, né? Então, eu vou tomar um empréstimo no meu negócio e eu sou casado em comunhão parcial de bens, a pessoa que é o meu cônjuge, ela tem que assinar junto como avalista na minha dívida. E se eu estou emprestando dinheiro e eu vou empregar ele mal e eu vou ficar devendo, ela vai responder também pela minha dívida, pela minha má gestão no meu negócio. Então, se o negócio dela não for saudável o suficiente para bancar a minha dívida e continuar se mantendo, ela pode quebrar junto comigo. E aí a nossa família, que tinha 2 fontes de renda, passa a ter um problema enorme e nenhuma fonte de renda, porque as 2 empresas podem quebrar. E quando você está no regime de separação total de bens, você tem a opção de, ao adquirir patrimônio, colocar uma parte no nome de um, uma parte no nome do outro, ou colocar tudo no nome da outra pessoa. Falando, não é porque você entrou no casamento que você tem mais patrimônio que quando você for comprar um carro, comprar uma casa, você obrigatoriamente precisa pôr no seu nome. Você pode falar, não, essa casa aqui é sua, está no seu nome, é nossa porque nós estamos casados, mas vou adquirir ela e registrar ela no seu nome, esse carro, essas ações, eu vou comprar ações e colocar em seu nome. Ou a gente compra um imóvel e fala, ó, 50% desse imóvel é seu, 50% desse imóvel é meu. Já vai na matrícula registrado dessa forma. Então você consegue, mais uma vez, ter o domínio de como o seu patrimônio vai se comportar perante credores. Eu vejo assim, só tem um grande beneficiário do regime de comunhão universal e de comunhão parcial de bens, é o credor. Porque o credor da pessoa vai ter 2 para cobrar, né? E enquanto é no regime de separação, ele só tem 1 para cobrar e se eu tenho um imóvel que é 50% de cada um, então ele vai no máximo chegar no 50% que é do devedor. Os outros 50% sempre vai estar protegido. E eu entendo que isso sim é um ato de amor, né, e de cuidado, porque eu estou garantindo que a pessoa que convive comigo, que está dividindo a vida comigo, não vai ser responsabilizada por eventual problema que eu possa ter patrimonial na minha vida. E lembrando também que casamento sempre chega ao fim. Sim. Seja pelo divórcio, seja pela morte de um dos cônjuges. Sim, né? sim. Então, a escolha do regime de bens é fundamental, porque ela, inclusive, ela traz reflexos em relação à herança. Porque aquele que é meeiro não é herdeiro, e aquele que é herdeiro não é meeiro. Né? Então, tem todas essas implicações legais. Maravilha. Eu agradeço muito a participação dos dois. E eu vou concluir aqui. Você passou por um tema, né, que eu ia finalizar, a tributação de grandes fortunas. Aqui na York, a gente tem o dever de ofício, está sempre antenado para prevenir os nossos clientes de possíveis riscos, aqueles que ele não está enxergando ainda. Taxação de grandes fortunas sempre foi um tema polêmico. Com a pandemia, ele veio muito mais forte, porque a conta da pandemia no mundo vai ter que ser paga em algum momento. Todos os outros países estão olhando, estão discutindo o tema. Ficou um pouco arrefecido por conta das guerras, mas ele está lá. E aqui no Brasil, no governo anterior, isso já tem um projeto de lei, já está na Câmara para ser aprovado. Isso passou, deram uma congelada e está lá. Mas seguramente o tema
taxação de grandes fortunas, ele vai acontecer. Então, quem está numa estrutura de holding ou de proteção patrimonial, ele tem muito mais agilidade para tomada de decisão se esse assunto voltar à tona, que eu tenho certeza que vai voltar. Então, aqui a opinião da York, através do Jaime, é que isso em algum momento vai vir à tona, vai ser taxado, mesmo por esse governo. Então, se você está numa estrutura de proteção patrimonial, você tem muito mais ferramentas para reduzir estes efeitos. Então, atentem-se a isso. Eu concluo aqui. Agradeço muito para quem nos ouviu até o momento. E lembrando, a Yorkstone tem solução para todas essas tuas demandas, todos os teus problemas no que tange a esses assuntos que nós estamos abordando.